futuro uso, John Kennedy inicia teste de catapulta superior. Os testes de superfície do sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves começaram a bordo do segundo porta-aviões da classe Ford da Marinha, o futuro John Kennedy. O novo sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves, conhecido como IMAUS, é uma das mais de 20 novas tecnologias instaladas a bordo do porta-aviões da classe Ford. O sistema impulsiona aeronaves a partir da cabine de comando e reduz significativamente a necessidade de tripulação em comparação com sistemas de catapulta movidos a vapor nos porta-aviões da classe Nimitz. O estaleiro Newport News está agora conduzindo os chamados testes de carga morta, onde lança estruturas grandes com rodas semelhantes a carros com pesos graduados de até 80 libras da proa do porta-aviões e no Rio James, de acordo com a América Construtor Naval H2. O exercício visa usar cargas permanentes com pesos semelhantes ao da aeronave real. O primeiro lançamento com carga morta da cabine de comando é um momento histórico para a unidade de pré-comissionamento John Kennedy e uma prova do poder do grande trabalho da equipe entre nossa tripulação JFK, equipe H2 e engenheiros da Naval Air. Capitão disse Colin Dye, comandante do porta-aviões e comunicado à imprensa da H2. Estou particularmente orgulhoso de nosso departamento aéreo, dos trabalhadores contramestres da aviação que trabalham incansavelmente ao lado das equipes de engenharia e teste para nos levar a este momento crítico, disse Day. Ao contrário do sistema de catapulta a vapor da classe Nimitz, o IMAS utiliza energia cinética armazenada e conversão de energia elétrica no estado sólido para completar a sua missão. Isso permite, com alto grau de controle, monitoramento e automação computacional. De acordo com a Naval Air System Command, o sistema foi um dos vários que foram examinados devido a atrasos e custos excessivos no Ford. Mas os líderes da Marinha garantiram aos repórteres em 2022 que o sistema estava funcionando perfeitamente. Por exemplo, o Air Boss Command da Ford, John Peterson, disse aos repórteres em outubro de 2022 que o sistema IMAS muda drasticamente as operações e simplifica os requisitos de tripulação. A mudança entre o vapor e a eletricidade é bastante ampla do ponto de vista de nossa tripulação e equipamentos, disse Peterson. Portanto, do ponto de vista da tripulação, somos um porta-aviões com tripulação otimizada. Isso significa que temos menos marinheiros, mas o equipamento nos permite operar, lançar e recuperar aeronaves com muito menos marinheiros, disse Peterson. E dependendo do ponto de vista, temos um posto de vigia onde 24 marinheiros e um porta-aviões da classe Nimitz são agora substituídos por um único marinheiro trabalhando em um espaço com ar-condicionado. O JFK está em construção no estaleiro Newport News na H2 na Virgínia e o comissionamento está previsto para 2025. Os testes na superfície começaram no mês passado após testes sem carga para testar os ônibus espaciais de forma independente, de acordo com o H2. Hipocrisia francesa. Militares de Macron na Ucrânia seriam cortina de fumaça para a crise doméstica? Pergunta. Nas últimas semanas, o presidente Emmanuel Macron subiu o tom com relação ao conflito na Ucrânia e chegou a ameaçar o envolvimento direto da organização do Tratado do Atlântico Norte nos combates com a Rússia. Mesmo sem consenso na própria aliança. E qual é a estratégia por trás do discurso belicista? Macron pergunta. Há 20 anos, uma onda de protesto na Ucrânia usada como massa de manobra para um golpe de Estado levou à destituição do então presidente Viktor Yanukovych, em 2010 e 2014, em um processo de impeachment que contou até com a presença de membros armados da extrema-direita no parlamento. Diante desse caldeirão incontrolável, nos últimos anos o país viu crescer movimentos nazistas e ao mesmo tempo interferências ocidentais cada vez maiores na política interna. A instrumentalização da Ucrânia para atingir a Rússia ganhou ainda mais espaço quando o então comediante chegou ao poder, Vladimir Zelensky. Em meio à operação militar especial russa, que por pouco teria sido evitado caso Zelensky resistisse à pressão dos Estados Unidos e Reino Unido em praticamente obrigar o país a não negociar com Moscou, o governo sem capacidade decisória própria. Foi o caminho ideal para a Organização do Tratado do Atlântico Norte se envolver em um conflito por procuração entre um dos principais fiadores europeus está a França, cujo presidente Emmanuel Macron tem subido o tom nas últimas semanas ao ameaçar sozinho o envolvimento direto da Aliança Ocidental.
sem apoio de outros membros e até das tropas francesas nos confrontos. Tudo isso em um momento em que a Ucrânia, cujas forças armadas chegavam a ter mais de 750 mil militares, se vê cada vez mais fragilizada pelas constantes derrotas intensificadas após perder o controle de Avdiivka, uma das últimas frentes da linha de defesa, e até a convocação de mulheres grávidas e pessoas com deficiência. Mas para além das próprias debilidades de Kiev, mesmo com bilhões em euros e dólares enviados pelo Ocidente, há uma estratégia em torno do discurso potencializado por Macron. É o que relata o podcast mundial que da Sputnik Brasil, analista militar Rodolfo Laterza. Primeiramente, tem um aspecto político interno. Macron precisa desviar a atenção da grave crise social e institucional, além das dificuldades econômicas que a França tem sofrido, mostrando engajamento em sua política externa. Em segundo lugar, busca demonstrar uma liderança militar na Europa em função da crise do governo Oliver Scholz, que tem tido cada vez mais críticas internas por conta dos pacotes bilionários de assistência militar à Ucrânia, defende o especialista. Entre os principais problemas estão justamente a questão dos agricultores franceses, afetados pelos produtos ucranianos que possuem custo menor no mercado e o baixo crescimento da economia, que no ano passado não chegou a 1%. Outro fator, a Laterza, é o fracasso das intervenções militares francesas no Sahel, após sair do Mali e do Burkina Faso. Uma mudança de governo no Níger, que era o último aliado da região africana, obrigou com que as tropas da França deixassem a localidade, inclusive com o retorno do embaixador a Paris. A parte da inteligência do governo Macron tem um certo rancor da Federação da Rússia pelo fato de ter tido e perdido significativa influência na África francófona, notadamente no Sahel. E isso foi algo muito impactante em termos geopolíticos, diminuindo a influência da França, acrescenta. Entre os planos de Macron, que foram negados pelo governo francês, estariam o envio de pelo menos 2 mil militares para a Ucrânia, conforme estimativa do Ministério da Defesa da Rússia, apesar de ser um número mínimo perto do contingente que atua nas frentes de batalha. O especialista acredita que o grupo está ligado aos assistentes militares para equipamentos franceses fornecidos a Kiev. Além de membros da inteligência, pessoas que atuam no reparo e manutenção em sistemas de comando e controle. Ainda há milhares de mercenários franceses detectados desde o início do conflito das forças russas, apesar de Paris alegar não ter nenhuma ligação. Recentemente, no Korkovia Palace Hotel, dezenas de oficiais franceses morreram semanas atrás em Odessa. Diversos oficiais militares ocidentais, dentre os quais franceses, também foram mortos em bombardeios. Isso tem criado uma certa repercussão negativa em parcelas das sociedades ocidentais, como a França, sobre a morte dessas pessoas, além de ficar em um limbo jurídico para as indenizações de seus dependentes e pensões. Isso tem gerado críticas na imprensa local e, portanto, essa formalização também é uma forma de evitar crises internas, afirma. Macron e França, muita retórica e pouca ação, pergunta. Dias depois de defender o envio de militares da OTAN à Ucrânia, o que na sequência foi rechaçado por outros membros do grupo, o presidente Macron voltou a afirmar no início deste mês que a parceria entre Kiev e Paris não tem limites. O que preocupou, inclusive, diversas lideranças de partidos franceses parlamentares denunciaram que o discurso tem como pano de fundo a tentativa de confrontar o presidente russo Vladimir Putin a qualquer custo. Afinal, a França tem capacidade para tanto apoio ao país em conflito? Pergunta. Para Rodolfo Laterza, não possui. Basta falar que a França produz 100 projéteis de artilharia por dia, tem um inventário limitado do Leclerc. O seu principal tanque de batalha ainda possui, logicamente, uma força aérea muito significativa em tecnologia, mas está voltada para aspectos defensivos próprios, e embora ela tenha brigadas bem treinadas, bem limitação significativa em capacidade expedicionária, então o foco é justamente político, como forma de gerar uma afirmação do governo Macron de liderança militar na União Europeia diante desse vácuo, e também na perspectiva de uma vitória de Trump nos Estados Unidos, que irá prejudicar consideravelmente a tendência de manter os pacotes bilionários de ajuda à Ucrânia, argumenta o especialista. Segundo o analista militar, o governo do presidente Joe Biden, inclusive, já demonstrou que os Estados Unidos não vão enviar tropas ao país de qualquer nível, e muito menos tem engajamento direto nas batalhas do conflito. Nenhum país europeu tem condições militares de enfrentar a Federação da Rússia. Não há condições, até pelo custo e a complexidade de logística, além de um fator que poucos consideraram, que é a baixíssima resiliência das sociedades ocidentais para guerras. Em caso de perdas recorrentes, como no caso da Ucrânia, a pressão social para interromper os embates diz. Por isso o discurso deve ficar mais na retórica do que propriamente a ação. OTAN promove verdadeiro teatro para operar na Ucrânia. Em uma tentativa de formalizar e legalizar a inserção de militares da OTAN na Ucrânia,
O especialista ainda classificou a Operação da Aliança como teatro. Isso por conta da atuação territorial que já ocorre através de inteligência, forças especiais e ações logísticas de apoio desde fevereiro de 2022, já que os equipamentos enviados pelo bloco militar são complexos e demandam tempo para que as forças ucranianas operem. Então, nada mais é do que legalizar e formalizar diante de perdas sistemáticas que os militares ocidentais têm sofrido por diferentes bombardeios seletivos empenhados pela Federação da Rússia. Eu creio que a OTAN vai procurar evitar a escalada, não permitindo engajamento direto na linha de frente dos militares da OTAN, mesmo com a posição francesa. Entretanto, é natural que ocorra, sim, escalada, e certamente que, na defesa da sua existência e dos seus interesses nacionais, a Federação da Rússia vá, no caso de considerar os legítimos essas unidades militares ocidentais, tal como já tem feito, pontua. Escalada das tensões na Ucrânia pode levar a China ao conflito? Pergunta. Além de aliados juntos ao BRICS, grupo que atualmente já possui poder de compra superior ao G7, a Rússia é o maior parceiro estratégico da China no mundo, como acrescenta a podcast mundial com o professor de geopolítica da PUC Minas e criador da geopolítica hoje, Lucas Mendes. Diante disso, a chancelaria chinesa e o ministro da defesa do país, Dong Jian, já declararam publicamente que podem entrar no conflito ucraniano caso Moscou seja ameaçado pelas forças da OTAN a partir da Ucrânia. A Rússia cumpriu esse papel geopolítico desde da União Soviética e como uma espécie de tampão protetor em relação aos planos dos Estados Unidos para a hegemonia global. Então a China sabe que precisa do país para que essa ordem possa ser alterada. E neste novo tempo, no qual os emergentes têm mais força, Pequim, por mais que seja uma grande potência, não conseguirá fazer essa mudança sozinho, lembra o especialista. Além disso, Mendes pontua que a Rússia cumpre o papel de equilíbrio das forças nucleares com Washington, crucial para a estabilidade do globo, já estão abalados nos últimos meses por conta do acirramento das tensões no Oriente Médio. Caso a Rússia não existisse, nós teríamos apenas um país, os Estados Unidos, que deteriam entre 6 mil e 8 mil ogivas nucleares ativas, enquanto outros países aliados têm algumas centenas. A própria China tem 400 de ogivas atômicas, o que é um desbalanço muito grande. Não existe outro país que tenha condições de contrapor, do ponto de vista da dissuasão, em evitar, de fato, a Terceira Guerra Mundial com a Rússia. Isso por conta do seu arsenal nuclear, que é ainda maior do que o americano e mais moderno, conclui. Após 13 anos, investigação nuclear síria reativada após reunião entre o chefe da EIA e Assad. Uma investigação paralisada sobre uma suposta instalação nuclear militar clandestina na Síria foi renovada esta semana, sinalizando que o presidente Bashar al-Assad pode estar pronto para resolver questões sobre um local bombardeado por Israel há quase 2 décadas. A investigação em Deir al-Zor pela Agência Internacional de Energia Atômica começou em 2007, depois que Israel bombardeou o local durante a noite, usando subsequentes de guerra e bloqueio oficial. Atrasaram a investigação até terça-feira, quando o diretor-geral da AIA, Rafael Mariano Grossi, se encontrou com Assad em Damasco. A reunião marcou a primeira vez desde 2011 que o país recebeu uma delegação da Agência Nuclear das Nações Unidas. Estamos nos reaproximando. Foi muito importante ter tido a oportunidade de falar diretamente com o presidente Assad, disse Grossi, nesta quinta-feira, 21 de 3 de 2024, a mais de uma reunião sobre a energia nuclear em Bruxelas, segundo a Bloomberg. Embora a Síria tenha sempre afirmado que a instalação destruída não era nuclear, os inspetores da IAEA detectaram partículas de urânio no local. O caso foi encaminhado ao Conselho de Segurança da ONU em 2011. A visita à IAEA rendeu passos tangíveis que poderiam levar a investigação adiante. De acordo com o Grossi, vamos tentar, disse ele. A Ucrânia terá que se retirar de posições devido à falta de nova assistência dos Estados Unidos, disse o Pentágono. As Forças Armadas da Ucrânia terão de se retirar de suas posições em meio à paralisação do Congresso, disse a porta-voz adjunto do Pentágono, Sabrina Singh. Segundo Singh, o motivo de tais decisões é a falta de aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de um novo pedido de assistência a Kiev. Sabemos que a Ucrânia deve tomar decisões estratégicas agora, mesmo para se retirar de certas áreas para fortalecer as suas linhas de defesa, afirmou Singh em um briefing nesta quinta-feira. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, disse ontem, durante a visita a Kiev, que não se compromete a prever quando será acordada a nova assistência à Ucrânia. No início deste mês, a Casa Branca anunciou que Washington tinha encontrado uma oportunidade para enviar 300 milhões de munições em fundos do Pentágono, mas destacou que essa assistência às Forças Armadas ucranianas seria suficiente para algumas semanas.
Nesta semana, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, diz que as forças russas continuam a avançar na Ucrânia. A Casa Branca, por seu lado, admitiu que o exército ucraniano está realmente perdendo terreno no campo de batalha devido à inação dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos ainda não chegou a um acordo sobre o novo pedido de assistência à Ucrânia, enquanto a administração informou que tinha esgotado as possibilidades de transferência de fundos militares em dezembro do ano passado. A Rússia acredita que o fornecimento de armas a Kiev interfere em um cessar-fogo e envolve diretamente os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte no conflito. Moscou já enviou uma nota aos países da OTAN, na qual o Ministério das Relações Exteriores russo advertiu que qualquer encarregamento, incluindo armas destinadas a Kiev, se tornará alvo legítimo das Forças Armadas russas. Sérvia não se submeteu aos fascistas. A OTAN não impõe sanções à Rússia, diz ex-ministro sérvio. Nenad Popovic, ex-ministro da Inovação da Sérvia, comparou o atual posicionamento do país como confirmando os laços positivos com a Rússia dos tempos anteriores. O caráter dos sérvios fez com que ele se rebelasse contra os ocupantes fascistas para libertar o país, junto com o Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Apoiou-os heroicamente durante o bombardeio da Organização do Tratado do Atlântico Norte em 1999. E agora os ajuda a resistir à pressão externa para impor sanções à Rússia, disse nesta terceira o ex-ministro sérvio da Inovação. O antigo representante participou de um evento organizado pela Fundação do Regimento Imortal da Sérvia, que contou com a presença do embaixador russo no país, Alexander Botzan Krashenko, ex-oficiais iugoslavos, especialistas e figuras públicas. A Sérvia está lutando por seu Kosovo e sua Metóquia e se recusa a impor sanções à Rússia, independentemente das ameaças e pressões diárias, diz Nenad Popovic, presidente honorário da Fundação do Regimento Imortal da Sérvia, durante a conferência Agressão da OTAN, 25 anos depois, na Casa Russa do Centro Russo de Ciência e Cultura, em Belgrado, Sérvia. Encontramos esse espírito desafiador que une os sérvios em todos os momentos de sofrimento. Na revolta contra os ocupantes fascistas, a primeira revolta desse tipo na Europa ocupada, com a ajuda de um povo russo igualmente heróico e rebelde, libertamos a Belgrado e a Sérvia. Todos esses exemplos de heroísmo inspiraram o espírito heróico da nação durante os atentados de 1999, referiu-se ele. Em 1999, o confronto armado entre separatistas aboneses do Exército de Libertação do Kosovo e as forças de segurança sérvia levou o bombardeio da Iugoslávia, então composta pela Sérvia, por Montenegro e pelas forças da OTAN. A operação militar foi realizada sem a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com base na alegação dos países ocidentais de que as autoridades da Iugoslávia haviam realizado uma limpeza étnica na autonomia do Kosovo e provocaram uma catástrofe humanitária no local. Os bombardeios da OTAN aconteceram de 24 de março a 10 de julho de 1999. Eles resultaram em mais de 2.500 mortes, incluindo 87 crianças e 100 bilhões em danos, enquanto especialistas médicos registram efeitos do urânio empobrecido, levando a um aumento do câncer da população. França e China pressionam Kiev a eliminar lista de patrocinadores de guerra, diz mídia britânica. A Ucrânia poderá desmantelar em poucos dias sua lista negra de patrocinadores de guerra, método que foi central na campanha de Kiev para expor empresas que fazem negócio com a Rússia. De acordo com fontes ouvidas pela revista Reuters, Kiev pode ter que tomar essa atitude após uma pressão feita especialmente por Pequim e Paris. É a China, mas não só a China, disse uma pessoa com conhecimento direto no assunto, aludindo também à pressão da França para retirar da lista a varejista Auchan e a Leroy Merlin. Uma segunda fonte diz que, além de Paris e Pequim, a Áustria e a Hungria também exerceram pressão sobre a Ucrânia por causa da lista, acrescentando que esta poderia ser retirada da internet dentro de dias. Uma terceira pessoa disse que havia frustração com a Ucrânia por destacar empresas de países que apoiavam Kiev, relata a mídia. A lista não tem valor legal, mas tem sido um constrangimento para cerca de 50 grandes empresas apontadas para operar na Rússia, ajudar o lado russo no conflito, por exemplo, pagando impostos. O fim da campanha de denúncia acontecer seria um indicativo de como Kiev poderá ter de suavizar sua posição à medida que se torna mais difícil manter o apoio global ao seu esforço de guerra, mais de 2 anos após a invasão em grande escala, analisa a agência britânica. Pequim, grande consumidor de grãos ucranianos, exigiu em fevereiro que Kiev retirasse 14 empresas chinesas da lista para eliminar os impactos negativos.
passado, Budapeste ameaçou bloquear o apoio militar da União Europeia à Ucrânia e as sanções contra a Rússia, a menos que a OTP Bank fosse retirada da lista. Foi removido meses depois. A Áustria, que continua a usar gás russo e funciona como uma plataforma para o dinheiro russo, adotou uma posição semelhante. No final do ano passado, o seu governo disse que não concordaria com as sanções do bloco europeu até que a Raiffeisen Bank International, o maior banco ocidental da Rússia, fosse retirado da lista. A Raiffeisen foi suspensa da lista. Duas das fontes disseram ser possível que a lista elaborada pela Agência Nacional de Prevenção da Corrupção ucraniana seja transferida sob a alçada da Agência da Inteligência Militar da Ucrânia mantida. Na primeira indicação de pressão crescente, o gabinete de ministros do governo ucraniano disse em um comunicado na terça-feira que uma reunião de altos funcionários do governo e diplomatas estrangeiros foi convocada naquele dia. O NACP concordou que há de fato uma questão sobre o futuro funcionamento da lista, afirmou a agência segundo a mídia. A aposta dos Estados Unidos em armas nucleares em Taiwan pode agravar a tensão no sudoeste asiático, notam analistas. Os Estados Unidos vêm ampliando a produção de armas nucleares táticas e podem fazer de Taiwan o primeiro lugar a serem testadas. Em entrevista à Sputnik, especialistas afirmam que a medida pode agravar a já acirrada situação no sudoeste asiático. Os Estados Unidos vêm apostando na produção de armas nucleares táticas anunciadas como de baixo impacto desde 2018, quando Washington apresentou sua nova estratégia nuclear para os próximos anos. A decisão de investir nesse tipo de armamento contraria tratados de não proliferação de armas nucleares e foi tomada sob a alegação de conter a ameaça da Rússia. Em novembro de 2023, um relatório publicado pelo think tank americano Atlantic Council o ex-encarregado de capacidades estratégicas do Estado-Maior dos Estados Unidos, Greg Weaver, sugeriu o uso de armas nucleares táticas como forma de conter uma suposta invasão chinesa da ilha. Seria a primeira vez que esse tipo de armamento seria usado. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas analisam como o envio de armas nucleares dos Estados Unidos a Taiwan pode afetar a tensão no sudoeste asiático. Que impactos um conflito com esse tipo de armamento poderia gerar no mundo e porque o aumento da produção de armas atômicas pode, por parte de Washington, vem passando fora do radar dos noticiários. Quais os impactos do envio de armas nucleares táticas dos Estados Unidos a Taiwan? Pergunta. Alana Monteiro Leal, pesquisadora de estudos de estratégia de segurança internacional da Universidade Federal da Paraíba e de ciência política em relações internacionais, destaca que em 1979, os Estados Unidos e Taiwan firmaram um acordo no qual os Estados Unidos são obrigados a fornecer armamentos e proteção de quaisquer formas a Taiwan. Além do fluxo de investimentos vindo do Ocidente, a figura dos Estados Unidos na Ásia é um peso contrabalanceador ao maior ator econômico asiático, que é a China, sendo, portanto, uma tensão dupla na região, além de países parceiros que apoiam o posicionamento da China em conflito interno. Ela afirma que a situação é acirrada por constantes exercícios militares nos arredores de Taiwan, que ela classifica como um pilar delicado na região, bem como por declarações de Pequim mais incisivas quanto à interferência dos Estados Unidos na ilha. Há uma declaração do ministro das Relações Exteriores chinês em que se mostra aberto a um conflito direto com os Estados Unidos se permanecerem interferindo nessa questão com Taiwan, ou considerar uma afronta direta às questões nacionais, explica a pesquisadora. Porém, a aposta dos Estados Unidos no uso de armas nucleares táticas em Taiwan ameaça levar a atenção em uma região já bastante volátil do globo, como aponta Alana Camossa, professor de Relações Internacionais e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Estudos em Economia Política da China e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qualquer ação que vise fortalecer as capacidades de Taiwan do ponto de vista militar tem a possibilidade de estimular ainda mais os dilemas de segurança na região do leste asiático como um todo. Afinal, não somente a China aumentaria suas percepções de ameaça em relação à presença dos Estados Unidos na região, o que poderia estimular o aumento dos seus investimentos em suas capacidades militares, como alguns países vizinhos receariam pela escalada militar e também se rearmariam e também se armariam ou buscariam garantias estratégicas por parte dos Estados Unidos em caso de conflito geral. Como a estratégia de Washington pode afetar a Coreia do Norte? Pergunta. A Coreia do Norte é um dos principais atores políticos da região.
principalmente no que diz respeito ao acirramento da retórica nuclear. Questionado sobre qual seria a possível reação norte-coreana diante da estratégia americana em Taiwan, Alana Monteiro sublinha que recentes declarações do governo norte-coreano já repudiam a presença dos Estados Unidos na região, pelo histórico de interferência em assuntos internos e soberanos dos países da comunidade internacional. A Coreia do Norte apoia declaradamente a China em seus assuntos internos, assim como outros países circunvizinhos, como a Rússia. Alana Camões, por sua vez, se mostra cética quanto à possibilidade de uma reação mais violenta da Coreia do Norte. Apesar de ser possível uma reação da Coreia do Norte, do meu ponto de vista, ela geraria, no máximo, algumas denúncias por parte das lideranças norte-coreanas e talvez alguns testes de mísseis para demonstração de poder na região, explica. Segundo a pesquisadora, a principal reação a ser observada seria de fato da China, que tem buscado modernizar seu aparato militar e fortalecer suas capacidades A2 e AD, como é conhecido o conceito da estratégia militar anti-acesso e de negação da área. Ainda que de forma relativamente lenta, se considerarmos as preocupações do país em relação à presença dos Estados Unidos no seu entorno estratégico. Os Estados Unidos têm construído, através de suas alianças bilaterais na região, uma espécie de rede entre os países para contrabalancear a ascensão chinesa, o que tem aumentado as percepções da ameaça na região. Dessa forma, o leste asiático, como um todo, é uma zona de potencial conflito, afirma a pesquisadora. Se os Estados Unidos investem em armas nucleares, por que o ônus do acirramento é dado à Rússia? Pergunta. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin afirmou mais uma vez que está comprometido a não acionar o arsenal nuclear da Rússia para ataques, restringindo o uso apenas para defesa. Apesar da afirmação, líderes ocidentais acusam Moscou de protagonizar uma escalada nuclear. Segundo Alana Monteiro, isso ocorre pela desconfiança do Ocidente em relação à Rússia e por conta do alinhamento de Moscou com Pequim. A Rússia sempre demonstrou apoio formal às questões internas da China, enquanto principal parceiro e pela maior proximidade da região. Fatores determinantes de análise. A Rússia hoje, seu país com maior posse de armamentos nucleares, também é um fato de tensão a qualquer possibilidade de conflito na qual esteja direta ou indiretamente envolvida. Já Alana Camões chama a atenção para os elementos materiais que estruturam o poder dos estados, como no caso do poder militar, dos recursos disponíveis, do território, do poder econômico e financeiro. Também é essencial compreender quem é o país capaz de influenciar as regras, as normas e as narrativas no cenário internacional. Os Estados Unidos alicerçaram seu poder na construção de uma nova ordem internacional, pautada em determinados valores considerados universais, entre aspas. Ao mesmo tempo que reforçaram narrativas que dividiam o mundo entre norte e sul, desenvolvido e subdesenvolvido, entre atores que se alinhavam à ordem ou eram rebeldes em relação a ela, explica a pesquisadora. Nesse contexto, ela sublinha que não é uma questão nova a Rússia ser tratada de forma crítica e percebida como uma ameaça pelos Estados Unidos, e aponta que a própria continuação da existência ou alargamento da organização do Tratado Atlântico Norte, que são essenciais para entendermos as causas do conflito ucraniano, demonstra essa dinâmica. As ações dos Estados Unidos receberam apoio da rede dos principais meios de comunicação controlados pelo próprio país. Nesse sentido, o país consegue criar narrativas que frequentemente são vistas como legítimas e justificadas. Além disso, graças às suas próprias capacidades militares e às estruturas estabelecidas desde o final da Segunda Guerra Mundial, embora alguma delas esteja em deterioração, os Estados Unidos mantêm uma ampla rede de aliados que compartilham da visão de que é mais interessante manter a ordem e o status quo do que revisá-los, explica a pesquisadora. Ao rotular a Rússia e a China como revisionistas, conforme é evidenciado na Estratégia de Segurança Nacional de 2017, os Estados Unidos reforçaram a ideia de que existem países que buscam destruir a ordem estabelecida e, portanto, precisam ser alvo de atenção e preocupação pelos Estados Unidos. Dessa forma, as ações de Washington são propagadas como legítimas relacionadas à defesa de uma determinada ordem baseada nas visões liberadas dos Estados Unidos, complementa. Alana Camões afirma que, em suma, o poder dos Estados Unidos não é apenas econômico e militar, também é discursivo e se sustenta muito pelas próprias instituições internacionais por ele criadas. Cabe ressaltar ainda que os Estados Unidos têm uma enorme capacidade de alcançar as pessoas via conteúdo midiático e cultural, o que também constrói essa narrativa do país como uma liderança que busca preservar a ordem e a paz na área internacional. Quais impactos um conflito com armas nucleares táticas pode ter no mundo? Pergunta. Se as armas nucleares táticas
tem baixa potência, como afirma o governo americano, qual poderia ser a magnitude do impacto de um possível conflito com esse tipo de armamento? Pergunta. Para ambas as especialistas, haveria risco de conflito com proporções globais com o envolvimento da OTAN. Com o transbordamento a nível regional e a presença e contribuição de outros países no eixo euroasiático, o impacto seria projetado a nível global, rapidamente com interferência direta dos países da OTAN, afirma Alana Monteiro. Alana Camossa afirma que as armas nucleares táticas são frequentemente caracterizadas por seu alcance e uso para alvos militares limitados, mas possuem um potencial de destruição significativo. Entender a questão das armas nucleares táticas e os motivos que levam às possíveis ações dos americanos na região implica compreender a questão da dissuasão. A dissuasão é geralmente definida como uma estratégia que visa desencorajar os estados a tomarem ações indesejadas, especialmente a agressão militar, ou seja, deve ser vista como um esforço para moldar o pensamento de um potencial agressor. Ela afirma que, em certa medida, as armas nucleares táticas existem devido à ideia de que cada lado seja desencorajado de utilizar suas armas de destruição em massa devido à sua extrema capacidade destrutiva. Nesse contexto, ao tornar as armas nucleares menores e o direcionamento mais preciso, seu uso se torna um pouco mais concebível. Paradoxalmente, enquanto isso aumenta a credibilidade das ameaças de dissuasão, também as torna mais tentadoras para serem usadas em primeiro lugar, em vez de apenas em resposta a uma ação adversária. Entretanto, ninguém deveria imaginar que usar uma arma nuclear tática efetivamente faz sentido. Nesse ponto, as armas nucleares táticas podem ter um impacto de dissuasão negativo e positivo, explica. Alana Camossa acrescenta que mesmo uma arma nuclear de baixa capacidade produziria danos muito além de um explosivo convencional. Uma arma nuclear tática produziria também radiação mortal que causaria danos à saúde em longo prazo nos sobreviventes. A precipitação radioativa poderia contaminar o ar, o solo, a água e o suprimento de alimentos. Uma guerra com armas nucleares táticas seria uma guerra destrutiva e extremamente nociva para as regiões que fosse palco, diz a pesquisadora. Cabe ressaltar, por fim, que não é evidente que uma ameaça dissuasora baseada nessas armas nucleares táticas tenha um impacto desejado por Washington sobre Pequim. Afinal, tal política pode desencadear escalonamentos e já será visto como perigosa e provocativa, alarmante para aliados e aumentando as tensões regionais, concluiu. Avanços militares da China preocupam o Pentágono, que pede mais financiamento no Indo-Pacífico. Altos funcionários do Pentágono pedem mais dinheiro para reforçar sua postura em Guam, que vem como prioridade máxima. A sofisticação e o alcance cada vez maiores da tecnologia de mísseis chineses longe de suas costas tornaram a defesa de Guam uma prioridade máxima para a Marinha dos Estados Unidos no Pacífico, disseram na quarta-feira ao Congresso aos funcionários do Pentágono. O pedido de mais financiamento de 400 milhões e com maior celeridade e capacidade é certamente a prioridade máxima, afirmou o almirante John Aquilino, comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, perante ao Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes do país. Articulei a exigência, que é uma capacidade de defesa integrada de 360 graus contra ar e mísseis para Guam, que protegeria nossos cidadãos e protegeria as forças de que precisamos. Isso inclui ameaças balísticas, hipersônicas e mísseis de cruzeiro, disse. Guam, um território insular dos Estados Unidos da Micronésia, com localização a cerca de 3.000 km na província de Fujian, da China continental, deve desempenhar um papel fundamental em uma invasão de Taiwan pela China, escreveu na quinta-feira o jornal chinês South China Morning Post. O exército dos Estados Unidos declarou precisar de 7,2 bilhões para melhorar a infraestrutura em ruínas de Guam e se proteger contra o aquecimento global. A Força Aérea dos Estados Unidos requisitou 22 bilhões para objetivos semelhantes. O Pentágono também quer criar no Indo-Pacífico uma rede contínua, com postura de força regional que seja mais móvel, distribuída, resiliente e letal, para enfrentar a China, de acordo com Eli Hatchner, secretário assistente de defesa dos Estados Unidos para assuntos de segurança do Indo-Pacífico. Em uma audiência na Câmara dos Representantes sobre as políticas militares dos Estados Unidos na região, antes do financiamento para o ano fiscal de 2025, ao mesmo tempo, as Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentam críticas
tais como serem o maior consumidor de energia em Guam e estarem isentas dos periódicos apagões e quedas de energia, disse James Mullian, delegado de Guam na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que não está autorizado a votar no Congresso. Além disso, citou cerca de 40% de remessas que passam pelo porto são cargas militares, mas os caminhões das Forças Armadas dos Estados Unidos são os únicos que não precisam obedecer os limites de peso, o que causa dano significativo às estradas. O pedido de financiamento ocorre em um momento em que a China investe em mísseis AA capazes de atacar muito além do alcance visual, em mísseis intercontinentais com cargas convencionais e em um número maior de ogivas nucleares, como parte dos crescentes capacidades do Exército de Libertação Popular do país. Rússia e Arábia Saudita impedirão qualquer interferência no trabalho da OPEP, diz Lavrov. Riad e Moscou não deixarão que qualquer tentativa de interferência nos mecanismos regulatórios do mercado mundial de petróleo da OPEP aconteça, garantiu o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Segundo o chefe da diplomacia russa, a Arábia Saudita, com base nos interesses do reino, está interessada em preços estáveis do petróleo e em proporcionar lucros adequados aos países produtores do combustível, ao mesmo tempo em que quer chegar a um nível que seja atraente para os compradores. O que estamos fazendo agora com eles no âmbito da OPEP, com o apoio de todos os outros membros desta associação, refere-se precisamente a isto. A Arábia Saudita mantém esta linha de forma muito clara, afirmou o chanceler. Em 30 de novembro, os países da OPEP decidiram reduzir voluntariamente a produção de petróleo num total de 2,2 milhões de barris por dia até o final do primeiro trimestre de 2024. Mercado de petróleo venezuelano. Lavrov também considera possível que a Rússia e os Estados Unidos operem ao mesmo tempo no mercado petrolífero venezuelano, desde que não haja concorrência desleal. Segundo muitas estimativas, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Em geral, somos contra o monopólio. Haverá espaço suficiente para todos se houver jogo limpo e um processo justo para a atribuição de oportunidades de investimento na indústria petrolífera venezuelana, disse o ministro. Para o chanceler, Washington tenta iniciar novos jogos políticos em torno da Venezuela, oferecendo-lhe um acordo para retornar a exportação de petróleo venezuelano para os Estados Unidos em troca de algumas concessões políticas. Em troca, os norte-americanos não querem apenas concessões em matéria de direitos humanos e outras exigências democráticas, que apresentam regularmente sem muita explicação do que significam. A lealdade aos Estados Unidos é o critério da democracia, tal como Washington entende disso. No entanto, Lavrov destacou que Caracas compreende perfeitamente o que está acontecendo. Além disso, destacou a importância de a Venezuela ser firme na prossecução das suas conquistas no diálogo com os Estados Unidos, sem esperar que Washington realmente cumpra as suas promessas vazias. Marinha do Brasil lança submarino toneleiro na próxima semana. A Marinha do Brasil efetuará o lançamento do terceiro submarino convencional com propulsão diesel-elétrica do Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Emmanuel Macron da França devem participar do evento. O ProSub é resultado da cooperação militar entre Brasil e França, que resultará na construção de um total de 4 submarinos convencionais, dos quais o toneleiro S-42 é o terceiro, e do submarino de propulsão nuclear convencionalmente armado Álvaro Alberto. A primeira-dama Janja Lula da Silva será a madrinha de batismo do novo submarino. Dentro do programa, até agora já foram lançados o Humaitá S-41 e o Riachuelo S-40, que também dá nome à classe de submarinos baseados no francês Scorpion. Os modelos brasileiros, no entanto,
são maiores que o modelo europeu, possuindo mais de 71 metros de comprimento, deslocando volume de 1.870 toneladas quando submerso. Os submarinos são um importante meio de dissuasão e sua atuação na Amazônia Azul vai garantir a soberania brasileira no mar. A Marinha do Brasil tem procurado investir na expansão da Força Naval e no desenvolvimento da indústria de defesa, disse a Marinha em nota oficial. Ao priorizar a aquisição de produtos e sistemas nacionais em toda a cadeia de produção, o ProSub fomenta o desenvolvimento de indústrias brasileiras na área de defesa, englobando setores como eletrônica, mecânica, fina e pesada, eletromecânica, química, além da área naval. Desta forma, colabora para o crescimento econômico do país, bem como para a geração de 22 mil empregos diretos e quase 40 mil indiretos. Kremlin. Rússia retaliará de acordo com seus interesses se a União Europeia usar lucros de ativos para armar Kiev. Na semana passada, o chanceler alemão Oliver Scholz, com o presidente da França Emmanuel Macron, anunciou que a União Europeia usará lucros dos ativos russos para armar a Ucrânia. Ontem, o chefe da política externa do bloco europeu, Josep Borrell, apresentou o plano para usar os recursos. Nesta quinta-feira, 21 de 3 de 2024, o Kremlin afirmou que a Rússia tomará medidas retaliatórias de acordo com seus próprios interesses e usará todos os mecanismos legais à sua disposição se a União Europeia levar os planos adiante. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez os comentários antes de uma reunião de líderes da União Europeia, na qual o assunto será discutido. Naturalmente, usaremos todos os mecanismos judiciais possíveis, aqueles que estão disponíveis agora e todos aqueles que estarão disponíveis no futuro, e com base na reciprocidade, não retaliaremos na mesma moeda, mas escolheremos métodos diferentes de uma forma que corresponda aos nossos próprios interesses, diz Peskov. O planejamento, feito por Borrell, consiste no envio de uma proposta aos Estados-membros sobre a qual seria enviado 90% das receitas para o mecanismo europeu para a paz, que é usado principalmente para reembolsar os governos por compras militares com destino à Ucrânia. Os restantes 10% seriam enviados para o orçamento regular da União Europeia, acrescentou o diplomata, segundo a Bloomberg. A Europa congelou mais de 200 bilhões em ativos congelados e as receitas extraordinárias ascendem a cerca de 2,5 bilhões a 3 bilhões por ano, dependendo dos níveis da taxa de juros. Alguns Estados-membros da União Europeia ainda estão pressionando para ir mais longe e confiscar eles próprios os bens imobilizados da Rússia. Mas existem obstáculos legais significativos para tal medida e resistência por parte de alguns países. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentou que a entrega dos rendimentos dos ativos russos bloqueados para apoio financeiro e militar ao governo ucraniano não será considerada roubo. Envio de tropas de Macron poderia conter avanços russos em Donbás? Pergunta. Analista questiona. Declaração de Macron sobre o envio de soldados franceses para a Ucrânia seria a resposta ao avanço russo em Donbás, mas com ou sem ajuda externa, Kiev enfrentará um ano difícil militar e politicamente. Forças da OTAN estão presentes no território da Ucrânia para a realização de diversas atividades de apoio operacional de inteligência às Forças Armadas de Kiev, mas não participam de operações no campo de batalha, afirmaram fontes ocidentais ao jornal espanhol El País esta semana. A OTAN ajuda a Ucrânia em praticamente todas as áreas possíveis, desde o fornecimento de armas, passando por informações sobre alvos russos, sobre rota de voo de bombardeiros inimigos, até o treinamento de milhares de soldados ucranianos da Europa, escreve o jornal. O empenho de força dos Estados Unidos seria o mais proeminente dentre aliados da OTAN presentes na Ucrânia, afirmaram as fontes. Por outro lado, a presença de soldados da aliança no fronte e a sua participação em combate direto contra as forças russas não foi confirmada. O material confirma o que Moscou já denunciava há muito tempo. O conflito ucraniano se configura como uma guerra por procuração comandada pelo Ocidente, com o objetivo de enfraquecer a Rússia na tentativa de impor uma derrota estratégica.
No entanto, as recentes declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o envio público e direto das tropas francesas para a Ucrânia elevariam o comprometimento ocidental nesta batalha ao novo patamar. Macron declarou acreditar que nenhuma opção deve ser descartada para garantir que a Rússia não saia vencedora desse conflito. Apesar de tentativa de relativizar seu posicionamento, as declarações do presidente francês colocaram no debate público a possibilidade de um confronto direto não só entre Moscou e a OTAN, mas entre as duas potências nucleares, Rússia e França. De acordo com dados revelados pelo Serviço de Inteligência Externa da Rússia, Paris considera o envio de cerca de 2.000 soldados para o território ucraniano. O chefe da inteligência russa, Sergei Naryshkin, não hesitou em apontar que as tropas francesas se tornariam alvos prioritários para as forças armadas do seu país. Para o especialista do núcleo avançado de avaliação da conjuntura da Escola de Guerra Naval, PS Glória de Paulo, os recentes avanços russos na região de Donbás levaram líderes ocidentais como Macron a considerar o envio de tropas para a Ucrânia. A ideia ocidental seria enviar tropas para, em primeiro lugar, permitir que soldados ucranianos em posição de defesa se desloquem para o fronte. E, em segundo lugar, para conter o avanço russo, diz Glória de Paula. A linha de defesa mais significativa que a Ucrânia foi capaz de construir está em Donbás. Uma vez que ela seja totalmente superada pela Rússia, o avanço pode ser muito rápido. De fato, após a conquista da cidade de Avdiivka, em fevereiro de 2024, forças russas têm avançado de forma consistente na região de Donbás. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, as linhas de defesa ucranianas na região são surpreendentemente fracas, formadas por trincheiras esparsas e rudimentares. Independente do objetivo militar, o envio de tropas francesas seria uma manobra bastante arriscada por parte do Ocidente, que abriria a possibilidade de um conflito militar de grande escala com a Rússia. Significaria uma entrada direta no conflito, mesmo que fosse com o intuito de obter um congelamento do conflito por meio da força. A zona nas quais as tropas ocidentais estariam estacionadas já são zonas de combate, considerou Glória de Paulo. E acreditar que a Rússia aceitaria um congelamento do conflito pela força é questionável. Por outro lado, as declarações de Macron podem sinalizar uma vontade do Ocidente de negociar uma saída para o conflito com a Rússia. É uma estratégia conhecida nas relações internacionais como escalar para desescalar. Isso é, aumentar as tensões a fim de forçar um processo negociador que leve ao fim do conflito. Uma parte significativa do Ocidente já está interessada em negociar e parar o conflito. E pode haver vontade de escalar a situação para tentar obter uma posição mais favorável na mesa de negociações com os russos, considerou Glória de Paula, mas seria uma estratégia arriscada. Segundo o especialista, a disposição de parte do Ocidente de ir para a mesa de negociações se expressa na mudança do discurso sobre as capacidades ucranianas. Se antes o Ocidente falava sobre uma Ucrânia capaz de fazer uma contraofensiva, agora declaram que a Ucrânia está em vias de colapso e precisa de tropas, admitindo uma realidade que já vigorava, mas que foi bem disfarçada pela guerra informacional desse conflito, que superestimava as capacidades ucranianas. Com ou sem a materialização das intenções de Macron, a Ucrânia deve enfrentar grandes desafios militares e políticos em 2024. Acredita a professora colaboradora de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Raquel Mizagia. Para a Ucrânia, o cenário é bastante complicado. Elementos como a grande dificuldade para enviar pessoal militar para a linha de frente, a redução da ajuda militar estrangeira e a falta crônica de munição apontam para um ano muito sensível pela frente. Do ponto de vista político, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem dificuldades para mediar os conflitos dentro do seu governo e manter a mobilização da população civil. Já tivemos a mudança do comando das Forças Armadas com a demissão do Valery Zaluzny e a nomeação de Alexander Syrskyi. Já tivemos um resultado complicado da contraofensiva no ano passado. Então há um caldeirão de questões
que afetarão a opinião pública local, explicou a especialista. Um debate especialmente difícil neste ano para os ucranianos será sobre a mobilização de novos efetivos para as Forças Armadas. De acordo com Missaja, Zelensky tem dificuldades para mostrar para a sociedade que o país tem como armar os soldados de maneira eficiente. A liderança ucraniana precisa convencer as pessoas mobilizadas de que elas não vão morrer rapidamente no fronte por estarem mal equipados ou por não receberem treinamento adequado, disse Missaja, porque esse tipo de percepção acaba levando à fuga do serviço militar obrigatório. Esse esforço de convencimento é dificultado pelas incertezas em relação à manutenção do apoio externo ao esforço de guerra ucraniano, além das tensões geopolíticas com aliados como a Polônia por questões comerciais e econômicas. A Ucrânia deve enfrentar as turbulências do ano eleitoral dos Estados Unidos, seu principal parceiro externo. Mas o maior problema para Zelensky é que a sociedade civil ucraniana não está mais em 2022. O sentimento de urgência da população civil está arrefecendo. Então será um ano bastante complexo para Kiev, que pode se ver em uma situação na qual precisará começar a pensar em um esforço de negociação. Apesar de que ainda não haja nenhuma sinalização das autoridades locais nesse sentido, concluiu a especialista. Estados Unidos e Reino Unido querem expandir pacto de defesa do Pacífico antes das eleições, diz mídia. Desde 2021, uma nova aliança militar ocidental chamada AUKUS tem operado na região do Indo-Pacífico sob o olhar desconfiado de países como a China e a Coreia do Norte. Esta aliança, no entanto, poderá tornar-se ainda maior com a entrada de novos membros, no meio de tensões crescentes no mundo, como na Ucrânia e em Gaza. Enquanto a Organização do Tratado Atlântico Norte expande suas redes na Europa, integrando Suécia e Finlândia e construindo a sua maior base militar no continente, do outro lado do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, os únicos membros do AUKUS até agora, também procuram consolidar o seu poder no Oriente. Isso significa que o AUKUS poderá em breve integrar o Canadá e o Japão, antes que os três países realizem eleições nos próximos 14 meses, de acordo com o jornal político. Segundo a mídia, Ottawa e Tóquio poderiam aderir ao bloco antes do final deste ano. Além disso, os Estados Unidos e o Reino Unido são dois dos principais membros da OTAN. Um diplomata sênior envolvido nas negociações disse ao político que Japão e Canadá estão alinhados para aderir à chamada seção do segundo pilar do Acordo AUKUS, que verá os participantes assinarem uma ampla colaboração em tecnologia militar no final de 2024 ou início de 2025, detalha a mídia norte-americana. Esse segundo pilar permite que as três nações fundantes cheguem a acordos para desenvolver tecnologia militar avançada em áreas como inteligência artificial, mísseis hipersônicos e tecnologias quânticas, destaca a reportagem. A possível reconfiguração deste grupo militar surge em um momento em que há receios em Washington que Donald Trump chegue novamente à Casa Branca e reduza a participação dos Estados Unidos em blocos como a OTAN e o AUKUS. O jornal também afirma que, com base nos estatutos da aliança, nações como a Nova Zelândia e Coreia do Sul também poderiam aderir. Ambas manifestaram o desejo de pertencer ao bloco e são aliadas de Washington. A urgência com que novos membros aderiram ao AUKUS deve-se ao fato de os Estados Unidos terem eleições em novembro deste ano, o Reino Unido em janeiro e a Austrália em maio de 2025, aponta o portal de notícias. O que a OTAN vai fazer com a Ásia? Pergunta. Em dezembro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin perguntou o que a OTAN fazia ao tentar influenciar países asiáticos a apoiar os esforços dos Estados Unidos para conter a China. Vemos tentativas do Ocidente de transferir as atividades da OTAN para a Ásia, o que claramente ultrapassa o âmbito dos objetivos estatuários desta organização. Chama-se Bloco do Atlântico Norte. O que vai fazer na Ásia? Pergunta. Mas não, estão arrastando a Ásia, agravando a situação, criando mais blocos políticos militares de composição variável, disse o líder russo em um coletivo de imprensa. Canberra disse que desde que o bloco foi formado em 2021, o acordo AUKUS vai permitir que a Austrália tenha uma frota de submarinos com propulsão nuclear. Em troca, o país abriria as portas às bases militares dos seus aliados. Além disso,
O pacto também prevê a cooperação em capacidades cibernéticas, inteligência artificial, tecnologias quânticas e capacidades subaquáticas adicionais conforme os estatutos. À medida que as guerras comerciais e tecnológicas entre Washington e Pequim se intensificam, o Pentágono tem vindo a reforçar sua presença na região do Indo-Pacífico, formando alianças como o AUKUS e o Diálogo de Segurança Quadrilateral, QUAD, que incorpora a Austrália, a Índia e o Japão. O governo da China alertou que a tentativa da OTAN de fazer incursões na região da Ásia-Pacífico não é consistente com o seu mandato como organização defensiva regional e apenas trará confronto entre blocos na Ásia e sabotará a paz e a estabilidade regional. Visando a China, Câmara dos Estados Unidos aprova a lei que proíbe passar dados sensíveis a adversários. A medida, que ainda deve ser aprovada pelo Senado e pelo presidente norte-americano, restringiria o acesso de países adversários a informações como identificadores emitidos pelo governo e dados de geolocalização. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, por unanimidade, um projeto de lei que vai proibir empresas comerciais de vender dados sensíveis de cidadãos americanos para países adversários, incluindo a China. Cita na quinta-feira o jornal chinês Sul China Morning Post, patrocinado por Frank Pallone, de Nova Jersey, e Kate Rodrigues, de Washington. O projeto de lei pretende bloquear a venda de identificadores emitidos pelo governo, número de contas bancárias, informações genéticas, informações de localização e comunicações privadas, como e-mails. A amplitude e o alcance das informações pessoais sensíveis agregadas pelos corretores de dados tornaram a venda desses dados a nossos adversários estrangeiros uma ameaça única à segurança nacional e à privacidade individual, disse na terça-feira Pallone. Ele acusou a China e alguns outros países de poderem usar essas informações para lançar campanhas de influência sofisticadas, realizar espionagem. O projeto de lei foi aprovado na Câmara por 414 votos a favor e 0 contra. E precisa agora ser aprovado no Senado e depois por John Biden, presidente dos Estados Unidos, para se tornar lei. A ação segue uma ordem executiva da Casa Branca de fevereiro que restringe a venda de informações dos americanos a países preocupantes, o que parece ter em mente a Rússia, a China e provavelmente outros. A União Europeia enfrenta déficit de 56 bilhões nas despesas da OTAN, quase a mesma quantia usada na Ucrânia. Os membros europeus da OTAN despejaram dezenas de bilhões de euros em armamentos e munições na Ucrânia para alimentar uma guerra por procuração liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia, com pouco para mostrar além de crises econômicas e crescentes déficits orçamentários internos e a perda de seus recursos mais baratos e a fonte de energia mais confiáveis. Os membros europeus da Aliança Ocidental teriam de desembolsar 56 bilhões adicionais em dinheiro para cumprir a meta de gastos com defesa da Organização Tratado Atlântico Norte de 2% do produto interno bruto, de acordo com a pesquisa do Instituto IFO da Alemanha. O think tank com sede em Munique descobriu que muitos dos maiores gastadores da OTAN estão afogados em dívidas internas que ultrapassam 100% do PIB e registram déficits orçamentários recordes no meio da crise econômica que atinge a zona do euro. A Alemanha, por exemplo, espera que o seu déficit orçamentário atinja 17 bilhões em 2024, com a Espanha, a Itália e a Bélgica seguindo o exemplo com 11 bilhões, 10,8 bilhões e 4,6 bilhões, respectivamente. Roma espera que o seu déficit de 7,2% aumente os custos dos juros dos empréstimos governamentais para colossais 9% de todas as receitas desse ano. Os países com elevados níveis de dívida e elevados custos de juros não têm muito espaço para aumentar a dívida. Por isso, a única forma real de fazê-lo é cortar despesas em outras áreas, disse o economista do IFO, Marcel Schelleperter. Isto não é fácil, como vimos quando a Alemanha tentou cortar os subsídios ao gasóleo agrícola e os agricultores protestaram, observou o analista.
Além dos enormes excessos orçamentários e do aumento da dívida, os países da União Europeia estão se preparando para novas regras orçamentárias impostas por Bruxelas, que vão forçá-los a cortar orçamentos para cumprir o requisito déficit anual de 3% e um limiar aparentemente impossível de atingir 60% da dívida em relação ao PIB, sob pena de sanções da Comissão Europeia. 13 dos 27 membros da União Europeia ultrapassaram atualmente o requisito de 60% da dívida em relação ao PIB, entre eles as principais potências do bloco, Alemanha, França e Itália. Ao mesmo tempo, em 2023, apenas 11 dos então 30 países da OTAN cumpriram o requisito de comprometer 2% do PIB em despesas com a defesa. Coincidentemente, o déficit de 56 bilhões aproxima dos cerca de 51 bilhões em ajuda militar que os países europeus comprometeram na guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia nos últimos 24 meses, de acordo com os dados do Instituto Kiel para a Economia Mundial. Tendo em conta o apoio econômico e humanitário, a União Europeia poderia ter aumentado confortavelmente as despesas com a defesa durante os 3 anos consecutivos sem quaisquer problemas, se não tivesse dado dinheiro a Kiev, segundo os dados do Instituto. Os líderes europeus, com uma posição anti-Rússia, linha dura, foram criticados por comandarem uma corrida armamentista, mesmo quando as despesas sociais são cortadas e as economias regionais estão se afundando em recessão. No mês passado, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen foi questionada depois de dizer que os europeus já estão satisfeitos há muito tempo e que é melhor se habituar à ideia de seus governos despejar dinheiro dos impostos na defesa em vez de programas sociais. Opção binária. Europa deve escolher gastos militares ou proteção do seu modelo social, diz mídia. Os Estados-membros da Europa da OTAN não estão, em sua grande parte, prontos para uma guerra de alta intensidade após os cortes na defesa pós-Guerra Fria, segundo o jornal norte-americano. A Europa enfrenta a escolha entre reforçar suas capacidades militares em resposta a uma ameaça russa, entre aspas, ou proteger seu modelo de gastos sociais. Na quarta-feira, o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Os líderes da União Europeia estão planejando lidar com as vulnerabilidades de defesa do bloco e expandir seu setor de defesa, mas há decisões dolorosas pela frente para aumentar a segurança do continente, pois tal decisão exigiria que os Estados-membros europeus da OTAN revertessem grandes aumentos nos gastos sociais pós-Guerra Fria. Os cortes na defesa da Europa desde a Guerra Fria geraram um dividendo de paz de cerca de 2 trilhões para o resto da economia. Essas ações deixaram a Europa dependente dos Estados Unidos em termos de capacidades militares vitais, como defesa aérea, reabastecimento no ar, engenharia de combate, artilharia e munição, constata a mídia norte-americana. A Europa precisaria de pelo menos 20 anos para construir uma força europeia capaz de reverter uma invasão russa na Lituânia e em partes próximas da Polônia sem os Estados Unidos. De acordo com a análise do Instituto Internacional do Estudo de Estratégia, um think tank de 2019, indica o Wall Street Journal. O Instituto IFO de Pesquisa Econômica da Alemanha, por sua vez, prevê que a maioria dos países europeus pode atingir 2% de gastos militares, reduzindo outros gastos do governo em menos de 1 ponto percentual, para atingir 3%. Vários pontos percentuais dos gastos do governo devem ser alocados para a defesa. Como exemplo, o Reino Unido tem uma meta de 2,5% e para atingir 3% precisaria aumentar os gastos militares em mais de 40 bilhões, o dobro do que gasta com o seu sistema judiciário. Embora alguns países europeus estejam mudando seus gastos militares, como a Polônia planejando gastar 4,2% do PIB em defesa, a Suécia e a Finlândia aderindo à OTAN e a intensificação de suas operações militares na região do Mar Báltico, outros têm tido dificuldades para lidar com o financiamento militar, inclusive por causa das eleições. Assim, o governo da coalizão da Alemanha ainda não decidiu como aumentar os gastos para 2% ou acima disso quando seu fundo especial de defesa acabar em 2027. Os planejadores militares europeus têm dificuldades para lidar com as operações da OTAN sem os altos níveis de apoio dos Estados Unidos.
Os planejadores militares europeus ainda têm dificuldades até mesmo para começar a pensar em como a OTAN poderá operar sem um forte apoio dos americanos, disse Edward Arnold, pesquisador de segurança europeia do Instituto de Serviço Real Unido britânico. Nas sessões oficiais de planejamento não haverá nenhuma mudança, disse ele. Mas quando forem tomar café nos intervalos, provavelmente todos dirão: meu Deus, se estivéssemos fazendo isso sem os americanos, como seria? Pergunta. Resumiu.